Justiça da Paraíba reabriu o processo contra Marvin Correia por ter participado da chacina da família paraibana lá na Espanha. Foi em 2016, lembra? A repórter Glaucinha Araújo relembra esse caso e também atualiza as informações. Esse crime aconteceu em 2016. Na época, ele chocou o mundo inteiro, porque a pergunta era quem matou essa família e por que essa família foi morta de uma forma tão cruel e brutal. Na época, Patrick chegou a ser ouvido, mas foi liberado e depois, com o andamento das investigações, a polícia chegou até ele como autor desse crime. Ele explicou que matou primeiro a esposa do tio, depois matou as duas crianças, um de 1 ano e outro de 4 anos, esperou que o tio chegasse em casa, matou o tio, depois ficou com os corpos na casa dos parentes e saiu no outro dia como se nada tivesse acontecido. Patrick, ele foi condenado à prisão perpétua em 2018. Durante as investigações, a polícia chegou até Marvin porque encontrou algumas mensagens que foram trocadas entre Patrick e o Marvin no dia que o crime aconteceu. Exatamente na hora em que tudo estava acontecendo, eles se falaram. E o Patrick chegou a comentar com o Marvin como tinha praticado primeiro os 3 crimes, né? Teria matado a esposa do tio e depois as crianças. E aí o Marvin teria conversado com ele como é que ele podia fugir sem deixar nenhuma pista, e tudo isso foi parar, claro, na investigação, no inquérito. E o Marvin foi ouvido aqui, teve a prisão preventiva, mas foi liberado. E contra ele não apareceu mais nada nesse caso. A juíza do caso absolveu o Marvin aqui antes sequer de receber a defesa da acusação, a defesa do réu. Ela recebeu a denúncia, intimou o réu para apresentar sua resposta e, sem que tenha recebido essa resposta, ela já absolveu sumariamente. Isso foi estranho. O nosso promotor de primeiro grau, ele recorreu da decisão. A decisão veio para o desembargador, como relator, o desembargador João Benedito, que abriu vista para o Ministério Público, segundo grau, no caso, meu gabinete, e a gente emitiu parecer pela nulidade dessa decisão e instauração do procedimento de apuração dos fatos e, finalmente, julgamento. Tem nos autos mostrando que o Marvin, ele participou, ele incentivou, ele notabilizou, ele indicou métodos de como executar. O Marvin, eu tenho dito isso sempre, não praticou qualquer crime. Ele não instigou, ele não auxiliou, não praticou qualquer ilícito penal, não deu apoio moral nenhum. O simples fato de estar trocando mensagens, o Marvin Henriques aqui do Brasil e o Patrick Gouveia, que é o único responsável pelas mortes de toda a família dele, lá em Piós, na Espanha, esse fato da troca de mensagem não enseja qualquer repercussão jurídico-penal. É uma situação de que ele deveria sim, ele poderia ter encaminhado essas mensagens, entregue à polícia, dito aos seus familiares. Ele assim não faz. É uma conduta reprovável do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista cristão, mas não é reprovável do ponto de vista jurídico-penal. O Patrick Nogueira foi condenado à prisão perpétua por ter matado o tio e os primos também. Patrick também foi condenado a uma 4ª pena de 25 anos de prisão pelo assassinato da esposa do tio. Na Espanha, a prisão perpétua acontece por meio da prisão permanente revisável, que é a punição mais grave existente naquele país. No caso, a pena pode ser revista a cada 25 anos. Esse nunca mais sai da cadeia e lá é o lugar dele, né? Agora,